E o Gratitude de hoje volta do bloco falando sobre fé. Gratitude, um toque de fé. E nós vamos conversar com o irmão Vanner da Fonseca, que vai explanar um pouquinho mais sobre esse tema, que é muito forte, né, Vanner? A paz do Senhor. Obrigado por estar aqui conosco no Gratitude. Amém. Paz, Senhor Cássio. Uma alegria para mim estar aqui contigo, né, no teu programa, que é uma benção. E falar sobre fé é difícil. É difícil porque fé é um mistério, né? É um mistério tão grande que aquele que consegue atingir esse nível de ter fé, ele consegue coisas inacreditáveis na sua vida. Irmão Vanner, a gente precisa de fé hoje para viver, né? Mas aquele que vive por fé, esse é muito mais abençoado. Viver por fé não é fácil, né? Porque a fé, como a própria Bíblia diz, é crer em algo que ainda não... que é invisível. Mas com certeza, todos nós precisamos de fé. Nossa vida, desde que levantamos pela manhã, se não tiver fé, é praticamente impossível viver sem ter fé. Todo ser humano tem fé em alguma coisa. Uns têm fé no seu trabalho, outros têm fé na sua religião, outros têm fé num amuleto, mas na verdade o que move a vida é a fé. Com certeza. Irmão Vanner, vamos explanar para o pessoal de casa aí a respeito da tua vida. A fé na tua vida. Desde quando? Né, seguidores de Jesus Cristo, eles precisaram ter muita fé também. E nos dias de hoje, como você vê a fé das pessoas? A fé em Jesus, a fé, não religiosamente falando, mas a fé que hoje nos leva a vivermos nesse mundo que está tão difícil, né? Como você vê a fé que as pessoas têm hoje por Jesus
e pelas outras coisas também do dia a dia? É uma pergunta interessante, porque quando nós olhamos para a Bíblia, a fé que os personagens da Bíblia demonstravam era uma fé que desafiava a sua própria vida. Né? Por exemplo, Abraão, pela fé que ele tinha num Deus que falava com ele, saiu sem nem saber para onde que ia. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego, ameaçados ali de morte pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, deveriam se prostrar diante de uma estátua que ele tinha feito para ser adorado, e disseram, não, nós cremos num Deus que não tem aparência e nós não nos dobramos, mesmo sendo ameaçado de ser lançado numa fornalha. O que aconteceu? O que aconteceu. E então, se nós olharmos para a fé bíblica, da fé de hoje, nós vamos ver que as pessoas têm, não vamos dizer que não têm fé, mas uma fé limitada. Muito limitada. Uma fé limitada. Por que eu digo uma fé limitada? Porque nós cremos até um limite, certo? Até uma determinada circunstância. Por exemplo, no período da igreja primitiva, você que acompanha a história, você sabe muito bem, os cristãos foram perseguidos, muitos foram torturados, foram mortos, mas eles mantinham a sua fé. Aí eu vou trazer uma pergunta para mim e para você, nessa oportunidade aqui. Para o Paulão, ali que está, o cinegrafista. Nós teríamos a fé de continuar crendo num Deus que nós não vemos, com os nossos filhos sendo ameaçados? Aí é que eu deixo uma explanação no ar. Isso é ter fé, né? Eu creio que isso é ter fé. É acreditar, é saber, é ter confiança de que aquele momento que está acontecendo aquilo vai passar. Eu creio que isso é fé, não é, Wander? É isso, exatamente. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, como que tu tá na Assembleia também, né, Cássio? E um certo dia, escutando o nosso pastor presidente, o pastor José Zazuino, se estiver assistindo, um abraço, pastor, o senhor é uma bênção para nós. Ele contou uma história que eu guardei, e eu sempre conto, sobre fé. Na época da ditadura militar, diz que tinha um grupo de crentes na igreja, o pastor, a banda, tudo lá, cultuando a Deus. De repente chegou um bando de homens de preto com armas, falando assim, é o seguinte, se vocês não saírem, nós vamos matar todo mundo. E todo mundo foi embora. Todo mundo correu. Mas ali ficaram 2, 3 velhinhos ali que a vida inteira foram cristãos, a vida inteira professaram a sua fé em Cristo. E eles ficaram ali, aqueles homens com a máscara, com as asas, falaram, é o seguinte, vocês não vão sair, nós vamos matar. E eles disseram, não, nós vamos ficar. Nós não vamos negar nossa fé. Então aqueles homens tiraram as máscaras, e disseram assim, nós queríamos orar com quem tinha fé de verdade. Eles não iam matar. Foi um teste para ver se realmente havia fé. Então fé é algo muito interessante. Fé é algo sobrenatural. É para ser sobrenatural. Eu creio que a fé é sobrenatural e não existe outra maneira de ter fé a não ser o sobrenatural. Sobrenatural. É interessante que a Bíblia diz que há uma só fé. Mas nós somos olhar para a humanidade, há vários tipos de fé, Há vários tipos de fé. Mas a Bíblia diz que há uma só, que agrada a Deus, que move o mundo espiritual, a fé que produz milagre, E é essa fé incondicional. Um dia eu estava lendo o rodapé de uma Bíblia de estudo, e ali tinha falava sobre fé, que fé vinha de uma palavra, a palavra piste, que traduzido lá dessa língua, ela queria dizer fidelidade. Então nós podemos dizer que fé, como foi falado aqui, é uma atitude de fidelidade ao Deus que você professa, certo? Quando você crê, como nós evangélicos acreditamos que Jesus é Filho de Deus, quando você crê nisso, você tem uma atitude de fidelidade que comprova que realmente você crê, que é o caso dos personagens da Bíblia.
Isso aí. Irmão Vanner, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, pela vida da tua esposa, da tua família. Agradecer a tua presença aqui no Gratitude, que com certeza deve ter abrilhantado e que o Espírito Santo de Deus com certeza toque aos corações de quem está assistindo. E que a gente possa fazer muito mais dessa missão que somos incumbidos de fazer, que é de levar o amor, a fé, a gratidão em forma de palavra nesses dias tão atuais. Eu agradeço a tua audiência aqui na GEM TV, no programa Gratitude, um toque de fé.